ópera. A primeira ópera que eu assisti, eu tinha 15 anos. Meu pai me levou para o La Scala para assistir La Bohème. Isso porque, quando ele tinha 15 anos, a minha avó o levou ao La Scala para assistir La Bohème. E essa minha relação com ópera, ela vai bem longe. Eu acho muito interessante quando eu percebo essa relação de outras pessoas também com a música. Isso a gente nota bem no gasoduto Nabucco, que era um gasoduto projetado no início deste milênio, que levaria gás do Irã para a Europa. Mas deixa eu te contar um pouquinho da história da ópera Il Nabucco. Em 1842, a Itália ainda não estava unificada, ela foi unificada em 1848. Mas a coisa já estava pegando fogo ali, né? Já queriam a unificação do país. E no norte da Itália existe um movimento muito grande contra o jugo do Império Austro-Húngaro, que tinha uma região muito grande da Itália. Aí, em 1842, o alcaide, que é o prefeito, né, de uma região dessas, onde a coisa estava pegando fogo, ele teve a ideia de fazer de agir diplomaticamente. Então ele convidou o imperador Francisco José, que é aquele imperador famoso casado com a Sícia. A Sícia é mais famosa do que ele, né? A imperatriz mais linda de todos os tempos. Ele convidou o imperador para uma ópera, para assistir a uma ópera no La Scala. E é muito interessante porque ele encomendou uma ópera a Verdi, Giuseppe Verdi. Não era uma coisa assim onde você é inspirado e aí você faz uma ópera ou escreve um livro, alguma coisa assim. Não. Ele encomendou a ópera a Giuseppe Verdi. E Verdi escreveu Il Nabucco, que é uma ópera linda. E aí conta a lenda, né, que eu vou te contar a história como eu sei, que é o jeito mais bacana também. Tem muita gente que diz que isso não aconteceu, mas eu acho muito bacana, eu vou te contar como eu ouvi. E o que acontece? Quando Verdi escreveu essa ópera, ele apresentou, né, o libreto para ser aprovado, tinha uma censura. E beleza, foi aprovado, tal, passou. Só que ele fez um outro. Essa ópera tem um coro chamado Il Coro del Nabucco, que chama Va Pensiero. E ele fez um outro, ele escreveu uma outra letra para esse coro do Nabucco. E entregou para o povo. Foi espalhado, né, boca a boca, foi espalhado em folhetins para o povo. E aí na hora em que existe na hora da apresentação, da estreia da ópera, Verdi regeu a orquestra e ao invés, no momento em que começa o coro do Nabucco, que é o Va Pensiero, que é um hino à liberdade, ele volta as costas para a orquestra, vira para o povo e rege essa versão que o povo conhecia, que é Va Pensiero sull'ali dorate, que é vai pensamento livre nas asas douradas. Eu acho isso muito bacana, porque você tem um monte de histórias na história da Itália sobre pessoas que mudaram o rumo das coisas. Pessoas que tiveram atitudes altruístas, que buscaram o que era correto e com isso elas mudaram o rumo, que é exatamente sobre isso que eu tô contando, é exatamente isso que eu tô contando para você nessa última semana de mercado, nesse videocast que é sobre o crime de 1,2 trilhão. Como esse assunto é muito sórdido, né? Como tem muita gente suja envolvida nisso, além dos psicopatas,
Tem muita gente sem espinha dorsal, tem muita gente corrupta, tem muita gente asquerosa nessa história, gente que não tem dignidade nessa história que permitiu a criação e permite a continuidade desse programa Renova Bio, que é um programa do Ministério de Minas e Energia que gera falsos créditos de carbono, simplesmente, que é um programa que é crime de reserva de mercado, de falsidade ideológica e de estelionato, simples e puramente estelionato. Então, porque eu venho me sentindo bastante abatida pelas coisas que eu estou te contando aqui, por essa sujeira, essa sordidez toda, eu resolvi, nessa última semana sobre mercado, te falar sobre gente bacana, sobre pessoas que tomaram atitudes que mudaram o mundo. E hoje, particularmente, não vou te falar sobre pessoas, mas sobre um gasoduto. Um gasoduto foi batizado de Nabucco, evidentemente, com relação à ópera, que é um hino à liberdade, né? E o projeto desse gasoduto levaria gás do Irã, Pérsia antigo, hein? Levaria gás do Irã para a Europa. E graças às manipulações de Putin, isso não aconteceu. Esse gás que iria do Irã seria a liberdade da Europa, traria a libertação da Europa do jugo russo no que diz respeito ao insumo. E infelizmente não aconteceu. Mas a ideia era muito bacana e o nome do gasoduto eu acho que tem tudo a ver com esse ideal de liberdade, né? Não só de liberdade, mas de correção, de um mundo mais justo, mais limpo, com pessoas competentes fazendo o que sabem, né? Quem sabe um dia.